Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, espero que vocês todos tenham feito uma excelente avaliação, mas isso a gente conversa na semana que vem, após a correção, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, falando ainda sobre música, na apostila, a partir da página 49, a apostila vai trazer para vocês grandes nomes da música moderna brasileira, né? Da música clássica moderna brasileira. Então na página 49, na página 50, 51, embora eu prefira falar para vocês objetivamente do Heitor Villa-Lobos, que foi um cara muito importante para a cultura brasileira, especialmente para a música brasileira. Lembrando que o Heitor Villa-Lobos foi um dos artistas que participou da Semana de Arte Moderna e trouxe para o Brasil aquela nova mensagem, né, de fazer uma arte nacional, de fazer um tipo de arte nacional e tentar deixar para trás um pouco a influência cultural, influência artística europeia e começar a fazer a sua própria arte com identidade nacional, né? Com os pontos ali da vivência e dos valores da cultura brasileira, né? Então Heitor Villa-Lobos foi um cara que foi estudar na Europa, ele estudou os principais pontos da música clássica, as técnicas e tudo mais, né, dessa música clássica, erudita, e trouxe isso para o Brasil. Quando ele traz isso para o Brasil, ele apropria a cultura brasileira, né, toda essa vivência brasileira, a esse tipo de música clássica, né? Então ele faz um tipo de música erudita, técnica, com pontos aí brasileiros, da sociedade brasileira, tá bom? Esse para mim é o grande ponto, é o ponto auge aí, que faz do Heitor Villa-Lobos o nosso principal maestro da história. Isso nos tempos antigos, né? Hoje em dia nós temos maestros fantásticos, né? Por exemplo, o João Carlos Martins, que é um maestro, hoje em dia, um dos principais nomes do mundo brasileiro, que é um maestro espetacular, tá certo? Ponto principal da gente falar sobre isso, sobre música erudita, música clássica. A gente precisa do estudo da música clássica, da música erudita, para ter um tipo de arte, um tipo de música, né, dentro da esfera artística brasileira, muito sólida, muito solidificada. Por quê, professor? Senão, desde antes de 1922, nós ficaríamos à deriva, nós ficaríamos à mercê da cultura de outros lugares, não teríamos a nossa própria cultura. Então, para que isso acontecesse, a gente precisava de muitas pessoas que representassem o Brasil. Então a gente precisava de representatividade e que buscasse ali o estudo técnico dessa música erudita. Quando eu falo música erudita, eu estou falando de música técnica, né? Onde você estuda a técnica e você conhece toda a técnica que faz a construção musical, tá bom? Na página 52, a gente vai ter ali um pouquinho do estudo da composição musical. Então, coisinhas básicas, que vai falar sobre ritmo, andamento, harmonia, melodia. A gente, muitos de nós, temos um ouvido aguçado para isso, porque a gente tem uma cultura muito musical. Então, desde sempre, a gente ouve música no rádio, a gente ouve música na televisão, a gente ouve música em várias plataformas distintas. Então, a música está presente na nossa cultura desde sempre, desde a nossa infância, né? Então, o nosso ouvido ele acaba treinado para música de uma forma geral. Então a gente às vezes sabe, quase sempre, a gente sabe reconhecer, né? Quando existe um ritmo ok, quando a melodia tá ok, quando tá tudo, né, fluindo, ou quando tá fora, ou quando tá meio discrepante aquilo. A gente tem um ouvido musical, digamos assim. Então, só pra gente entender, o ritmo, ele é um dos fatores, e a gente está falando de argumentos técnicos, tá? Então o ritmo é uma forma de a gente conseguir entender tecnicamente se aquilo que a gente está ouvindo ele está no tempo adequado, né? Ele tem o tempo adequado, o tempo igual ali, as batidas adequadas, ok? Depois andamento. Andamento é a velocidade. Então se você tem, por exemplo, uma música que é muito rápida, ela vai ser caracterizada por um ritmo diferente. Quando eu falo ritmo, agora eu estou numa outra esfera, eu estou falando de um tipo de música, tá? E aí se a gente tem notas sobrepostas, né? Então a gente vai ter vários tons diferentes, tons associados à nossa nota musical, né? Ao timbre musical que a gente emite. Se a gente tem vários tipos de notas, a gente vai ter uma harmonia para essa música. Quando que a gente sabe que essa harmonia não está legal? Quando a gente vai ter uma música muito suave e de repente ela estoura de uma hora para outra. Então a gente não tem uma harmonia concisa nessa música, tá certo? Melodia.
é aquela sequência de sons que vai fazer com que a gente reconheça essa música como um tipo de música específico. Então, se aquela música ela tem uma batida muito igual àquela outra música, pode ser que ela seja o mesmo tipo de música. A gente chama isso de ritmo musical, né? Mas a gente também pode chamar isso de melodia, tá? Então, por exemplo, o que está na moda agora? A gente está ouvindo muito no rádio, há uns 6 meses mais ou menos, ou um pouquinho antes até, isso já vinha desde o Despacito, um tipo de música chamado reggaeton, né? Que é uma música extremamente latina e tal. Então a gente está ouvindo muitas pessoas aí, muitos artistas diferentes que estão gravando essas novas, gravando músicas que estão dentro desse conceito aí, desse estilo musical que a gente chama de reggaeton. E isso a gente pode falar também do sertanejo universitário, do forró universitário, do funk, de todos esses ritmos aí que fazem parte do nosso cotidiano social, tá bom? E aí vão ter alguns tópicos técnicos aí para vocês a partir da página ainda 52 e 53. Então vai falar um pouquinho sobre a música atonal. Ela não tem uma nota central e ela tem uma sequência livre, né? Então ela é uma música um pouco mais avessa à tradição, o que a gente está acostumado. Depois a gente tem a música microtonal, que é baseada em intervalos menores. Depois música eletroacústica. Galera, e aí tem que ser aquela música que vão ter instrumentos eletroacústicos, tá? Então eu tenho uma guitarra elétrica, já tá dentro desse panorama aí que a gente está falando. Depois a gente tem a música concreta, que usa sons gravados em suas composições, que podem ser frequentemente alternados pelas gravações de instrumentos musicais. É o que acontece geralmente, tá? A voz do artista ela é gravada em algum momento e não quer dizer que vai ser gravado junto com o instrumento, né? Então é essa música concreta que a gente está falando. O que eu quero dizer com isso? Quando o artista vai colocar a voz no estúdio de gravação, não necessariamente ele está ouvindo a música ao mesmo tempo, tá? Então pode ser que a gravação ocorra em momentos distintos e depois isso é editado para que aconteça da melhor forma possível. E música aleatória. Estilo de música em que alguns elementos da composição são deixados ao acaso. Então uma música mais alternativa, digamos assim, que talvez os nossos ouvidos não vão conhecer de início, né? Mas aos poucos a gente se acostuma, tá bom? Galera, não é tão difícil, o principal ponto de estudo que a gente está conversando são aquelas técnicas principais, que é a questão do ritmo, do andamento, da harmonia, da melodia. Isso é o principal, né? Que a gente consegue reconhecer facilmente por conta de um ouvido musical que a gente tem desde sempre, né? Quem nunca cantou no banheiro? Só um adendo aí. E aí a gente fala um pouquinho, na página 53 ainda, sobre computadores compositores. Então, a gente vai ter, quando a gente fala sobre computadores compositores, a gente vai falar um pouquinho sobre a associação de alguns programas que podem nos ajudar, tá? Não quer dizer que o trabalho humano ele é descartado, de forma nenhuma. Um compositor é sempre um compositor. Mas a gente vai ter uma associação digital e maquinário aí que pode ajudar, por exemplo, no processo de composição ou de edição das músicas, de voz e tudo mais, né? Então a gente tem vários recursos aí que podem ajudar esse maquinário todo dessa indústria musical hoje em dia, tá? Contudo, na página 54 a gente fala sobre a orquestra. E aí, a orquestra, o nome orquestra tem significado grego, né? Vem do grego e significa espaço de dança, tá? E aí, na orquestra, a gente vai ter uma associação ali desde quando ela aconteceu e vai ter uma associação do que pode acontecer na orquestra. Então, vão ter vários instrumentos que podem ser instrumentos de cordas, né? Exemplos, violino, violoncelo, violão. Aí, instrumentos de madeira, que pode ser uma associação aí de vários instrumentos aí que vão ter essa adequação de madeira que vai dar aquela reprodução de eco e tal, apropriado para os sons ali dentro da orquestra. Depois os metais, né, que são instrumentos de sopro de metal, por exemplo, trompete, trompa, tuba, trombone, enfim. Percussão, que eles ficam ao fundo da orquestra. São uma seção bem grande, que pode ser o pandeiro triângulo, o bumbo, carrilhão, entre outros.
e os instrumentos de teclas, que são o cravo, o piano, o órgão, enfim, esses instrumentos aí que tem todas essas derivações que a gente falou até então, tá? A cada sessão de orquestra existe uma hierarquia e a presença de um solista. Então, quando a gente vê uma orquestra, a gente vai entender que cada instrumento, cada momento ali vai ser propício para aqueles instrumentos específicos, para aqueles nichos de instrumentos específicos. Eu disse nicho, tá? Nicho é quando a gente tem um agrupamento de alguma coisa, daqueles instrumentos em específicos. Então, numa orquestra, todos esses tipos de instrumentos são importantes. E vai ter um momento de cada um desse agrupamento de instrumentos, tá? Galerinha, e aí a gente tem na página 55 uma demonstração para vocês do que seriam esses instrumentos colocados ali, né, da forma correta, como as orquestras eram divididas anteriormente e como elas são divididas hoje em dia. Na página 56 vocês não precisam realizar, não precisam fazer, tá? Na página 57 tem 3 perguntinhas para vocês fazerem aí na apostila, tá? Correção dessas 3 perguntas vem na plataforma na semana que vem também, ok? Na página 58 vocês precisam fazer também, a correção vem também na plataforma na semana que vem. 59 vocês não precisam fazer, porque na verdade só vai falar, desculpa, sobre o manifesto, né, dos anos de 1946 e 1963, então é só leitura, desculpa. Página 60, fazer também, e a gente corrige na próxima semana, na plataforma também. E a página 61, vocês também precisam fazer de acordo com esse textinho que tem aqui, tá bom? Galerinha, basicamente é isso. Então essa semana vocês vão ter bastante coisa para fazer na apostila. Então, página 57, 58, 60 e 61, tá? E a correção disso tudo vem na plataforma da semana que vem. Galerinha, não se esqueçam de responder o questionário da plataforma e de fazer essas páginas da apostila de vocês, de acordo com esse conteúdo que a gente falou, tá? E a correção vem na próxima semana, na plataforma de artes. Pessoal, uma outra coisinha. A partir de agora, eu vou disponibilizar lá na plataforma de artes para vocês um linkzinho com um Messenger do Facebook, para quando vocês tiverem dúvidas, ou quando vocês precisarem enviar um arquivo de atividade feita para mim, vocês enviem ali por esse link da plataforma do Messenger do Facebook, tá bom? Então, sempre que vocês precisarem, podem deixar uma dúvida lá ou enviar por ali os arquivos de vocês. Com relação às dúvidas, eu vou tentando responder nas próximas semanas de acordo com o que vocês forem deixando, tá? Uma excelente semana para vocês, um abração e bons estudos!